E nós vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no capítulo 2 de Atos. E vamos estar... Samuel também vai? Ah, vai beber água, tá? Vai ensaiar com ele. Ah, vai ensaiar. Ok. Atos 2, 42 até o 47. Os irmãos, por favor, preparem-se para ajudar aí os nossos irmãos mais novos na fé, na localização dos textos. Nós não teremos hoje projeção, então nós vamos usar a nossa Bíblia. Por isso é bom de vez em quando a multimídia falhar, para que a gente não perca o costume de manusear nossas Bíblias, né, irmãos? Isso aí. Santo Deus, estamos diante da tua bendita palavra. Carecemos, Deus, de iluminação do teu Espírito para entendê-la. Carecemos, Deus, da tua misericórdia para que tenhamos corações propícios para receber tua palavra. E este que te pede em oração, carece de que o Senhor me use para se expressar claramente aos teus filhos que aqui estamos para te ouvir. Oramos por isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, versículo 42, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por favor, irmãos, assentem-se. Nossa igreja está tratando nesse tempo, nesse mês, sobre um tema grandemente pertinente para o momento: avivamento espiritual. É um assunto que a igreja precisa conhecer bem. E eu, então, senti de Deus estar estudando mais sobre isso e compartilhando com vocês sobre isso. Nós já falamos aqui, durante esse mês, quando é que inicia-se o avivamento espiritual? Ele se inicia exatamente no momento em que o homem natural, o homem adâmico, morre para si mesmo e nasce para Deus, pela sua fé em Cristo Jesus, e recebe o Espírito Santo de Deus. O avivamento, ele teve início exatamente com os apóstolos de Jesus, que caminhavam com Jesus, que ouviam Jesus, que presenciavam os seus milagres, mas ainda não tinham o Espírito Santo, porque ele não poderia estar, porque Jesus ainda estava na missão. Mas ao retornar aos céus, Jesus então cumpriu a promessa e enviou o Espírito Santo de Deus. E ele chegou ali para os apóstolos e houve ali o início do avivamento espiritual. O homem deixar de viver para si mesmo para viver para Deus. Esse é o avivamento espiritual. O homem morrer para si mesmo e nascer para Deus.
Então, esse é o início do avivamento espiritual que nós já vimos aqui. E a partir daquele momento, ele começou a se estender pelo mundo. Deus chamou líderes, diversos líderes, em países diferentes, a partir da reforma que nós devemos considerar como o avivamento também, a reforma protestante. E a partir daí, então, grandes líderes começaram a trabalhar em países do mundo inteiro, aonde ocorreu também grandes avivamentos, grandes conversões. Igrejas eram inauguradas na Europa, na Ásia, e chegou ao Brasil. E depois que nós somos avivados espiritualmente, nós precisamos de desenvolver esse avivamento. Nós estamos vivendo esse tempo. Como crentes, como convertidos a Cristo Jesus, como moradas do Espírito Santo de Deus, nós deixamos que Deus trabalhe a nossa vida, para que nós estejamos em desenvolvimento do avivamento espiritual. Então isso nós começamos a ver domingo passado pela manhã, e esse texto de Atos capítulo 2, ele fala muito sobre isso. Então, irmãos, resumindo aqui para a gente entrar propriamente no texto, avivamento é uma obra do Espírito Santo de Deus. Avivamento nunca foi, nunca será obra humana. Ele só ocorre pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter cuidados com campanhas, com isso, com aquilo. Nós precisamos não criticar, mas analisar a nós mesmos, se nós somos uma igreja avivada, crentes avivados. E é sobre isso que nós estamos discorrendo, né, nesse tempo. Estamos vivendo, por exemplo, lá no estado de Kentucky, na América do Norte, nos Estados Unidos, aquele chamado avivamento. Eu não quero discutir a questão. O fato é que existe lá um colégio, uma faculdade, uma capela, uma igreja, onde as pessoas começaram a orar e estão se revezando em oração. É um avivamento? Não sei. Eles devem saber se é ou não. Louvado seja Deus que o seja. Que a América seja reavivada. Aliás, eu falei para os irmãos algo muito importante. Eu classifico como importante. O avivamento espiritual é do homem pecador para o homem nascido em Cristo Jesus. O reavivamento espiritual é do crente banqueiro, do crente que estabiliza a sua vida espiritual e não quer caminhar nem para frente nem para trás. Muitos, aliás, caminham mais para trás. Então, quando se trabalha a vida dessas pessoas, nós estamos trabalhando o reavivamento de alguém que já foi avivado no Espírito de Deus. Muito bem, domingo passado nós vimos aqui, no versículo 42, o desenvolvimento do avivamento espiritual, ele ocorre mediante a perseverança dos convertidos em Jesus. Ou seja, eu estou em Jesus e de forma nenhuma o deixarei. A nossa irmã Maria José, que não está presente, mas eu uso ela sempre diz para mim quando conversa: pastor, eu nunca deixo o meu Jesus. E a igreja precisa cultivar isso, porque Jesus está sendo aí maquiado para que nós deixemos o verdadeiro, único Senhor, Filho de Deus, Salvador, Redentor, e começamos aí a ver Jesus com outros olhos. Isso
longe de ser avivamento espiritual. É uma decrescente disso. Vimos também domingo que esse avivamento espiritual ocorre mediante o temor ao Senhor. O verso 43 desse que nós estamos lendo, do capítulo 2 de Atos, fala sobre isso. Porque aquele texto lá diz exatamente sobre essas coisas. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isso é avivamento espiritual. Porque aquela igreja vivia em temor, o Senhor manifestava o seu poder através dos apóstolos. E pessoas iam chegando para se converterem a Jesus. Não para fazer parte de uma multidão de pessoas. Não para se divertir, mas para ouvir a palavra e perguntar ao pregador: eu sei que eu sou um perdido, o que eu faço? Para ouvir a resposta certa: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o poder do Espírito Santo de Deus. Sem isso, não há avivamento. Por isso, naquela ocasião, eu falava para os irmãos: avivamento não vem por estímulos externos, por luzes, por som, por diversões, por eventos. Avivamento é o trabalho do Espírito de Deus lá no coração do pecador, que o move a ser um autêntico cristão, que tenha prazer e alegria na palavra do Senhor, que cante o hino com alegria e sinceridade do seu coração, porque ele tem consciência de que está louvando o Deus Todo-Poderoso. E eu quero concluir essa parte do desenvolvimento espiritual a partir do verso 44 e 45 do capítulo 2 de Atos. Os irmãos acompanhem comigo, por favor. 44 e 45 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso aqui nada mais é do que, irmãos, uma unidade no Espírito Santo, de forma que eu possa ver o meu irmão em verdadeira necessidade e socorrê-lo. E nesse dom, nessa capacidade de manifestar isso na minha vida, na sua vida, nós estamos praticando o maior dom do Espírito Santo de Deus, que é o amor, que é o compadecer-se do necessitado. Esse é o maior dom. Assim, dessa forma, nessa unidade no Espírito Santo, quando nós vemos a pessoa precisando de nós e fazemos o que é possível fazer, nós estamos então vivendo uma unidade no Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, deixe marcadinho aí o livro de Atos, por favor, e vá a 1 Coríntios, já está ok? Por favor, capítulo 13. Obrigado, Bernardo. Versículo 8 inicialmente, e depois nós vamos também ler o 13. Capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. E ele conclui verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, uma igreja, ela encontra a unidade no Espírito Santo de Deus quando ela pratica esse dom, esse fruto do Espírito Santo.
aí sim, meus irmãos, nós vamos viver um avivamento. E eu faço um convite a mim e aos irmãos. Como é que está esse amor nos nossos corações? Estamos praticando ele com facilidade ou estamos tendo dificuldade de praticar esse amor que jamais vai passar? Que nós possamos sempre sentir falta dele. A igreja primitiva, meus irmãos, que nós estamos estudando, aqui no caso, e também na quarta-feira, ela foi uma igreja preparada por Deus para isso. Porque, na maioria quase dos seus membros, que se convertiam ao cristianismo, a perseguição do judaísmo era ferrenha. E grande parte daqueles membros daquela igreja do cristianismo tinha suas propriedades confiscadas e precisavam de ajudas. Alguém um dia, há muito tempo atrás, ele não citou o texto porque ele não conhecia, mas falou, não, mas na sua Bíblia é comunista, porque ela falou que você tem que vender tudo e dar para os outros. Naquele tempo eu ainda não tinha estrutura para explicar aquilo para a pessoa. Mas não é isso não, tá, irmãos? Aquela igreja primitiva nos deu o exemplo maior da prática do fruto do Espírito de Deus que se chama amor. E aquela igreja primitiva praticou tanto isso. A igreja de Jerusalém ajudou tanto as pessoas que levou ela futuramente a precisar de ajuda. E essa ajuda foi encontrada exatamente no fruto do investimento daquela igreja, na igreja dos gentios, dos estrangeiros que se convertiam e observaram que a igreja de Jerusalém estava agora vivendo uma miséria terrível. E os gentios se uniram e praticaram o dom do amor, da ajuda para a sua igreja original. Atos capítulo 11, você pode projetar para nós, por favor, Bernardo? 11 de Atos, Atos 11 mesmo, 29 e 30. Lá na sua casa, capítulo 11 de Atos, versículos 29 e 30. É um contexto onde fala da igreja da Antioquia da Síria, um país estrangeiro aos judeus. O que fizeram aquelas pessoas? Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. A igreja de Antioquia da Síria, vendo a igreja que os tinha ajudado, moveu-se de amor e compaixão. Isso é unidade do Espírito Santo de Deus. Me permitam, os irmãos, uma observação a título de instrução espiritual. Tem pessoas que olham para esse versículo e o interpretam à sua vontade. Quando eles leem aqui, cada um ajude conforme as suas posses. Ele está dizendo que eu não preciso dar o dízimo, porque a Bíblia diz que eu dou quanto eu posso. Isso aqui não está falando de dízimo. Isso aqui está falando de ajuda voluntária, oferta alçada. Dízimo é a 10ª parte do que Deus te dá 100%. Quem é que acredita que tudo que nós temos é de Deus aqui? Levanta a mão, por favor. Isso, 100% é de Deus. E a Bíblia diz que desses 100% que nós temos diariamente na nossa vida, 10 não é para Deus, porque tudo é dele, ele não precisa disso. Mas é para a obra do seu reino, que precisa de valores para se sustentar. Então, o versículo não tem nada a ver com isso, tá certo, meus irmãos? Apenas um
um hiato aqui para a gente observar. Agora, irmãos, a questão da ajuda também é uma questão que a igreja, nós os crentes, precisamos saber. Às vezes nós pensamos que estamos ajudando e não estamos. A ajuda ao próximo precisa ser feita com critérios. Porque a Bíblia nos instrui sobre isso. Se nós começarmos a ajudar sem critérios, não sem compaixão, mas sem critérios, ou seja, analisando realmente as reais necessidades das pessoas, nós vamos estar desajudando as pessoas. Nós vamos criar pessoas viciadas, dependentes, pidões, que acha que deve e pode viver a vida inteira de ajuda dos outros. Observe, os irmãos, que Paulo, o apóstolo, teve que tratar disso numa igreja da cidade de Tessalônica, porque eles estavam ajudando sem critérios e estava promovendo algo que é pecado. É a pessoa se tornar a mendigância uma profissão da sua vida. Vamos abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Versículos 11 a 13. Lá na sua casa, 2 Tessalonicenses 11, capítulo 3, de 11 a 13. Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente ou fora da ordem, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Se tornam, irmãos, desculpe aqui, desocupados e fofoqueiros. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, verso 13, não vos canseis de fazer o bem. Então, por isso, a nossa igreja tem toda a alegria em ajudar as pessoas, mas tem o dever de verificar, cada um de nós, se realmente é uma necessidade ou isso que vocês acabaram de ouvir aí. As pessoas se acostumam a não trabalhar, contrariando a ordem que foi dada na criação. Como é que o homem deve se sustentar? Com o suor do seu rosto, exceto quando ele é impossibilitado para isso. Então, isso precisa ser com critério. Mas eu queria que os irmãos guardassem esse terceiro ponto e verificar, cada um de nós, estamos nós vivendo uma unidade espiritual? Estamos nós praticando o amor? A palavra amor, ela só tem amor verdadeiro, o amor real é Deus. Deus é amor. 1 João fala sobre isso. É um amor desinteressado, é um amor que não troca, que é um amor que não visa retorno. É um amor que é praticado independentemente dos méritos do alvo a ser amado. Então, isso é uma igreja avivada. Isso é avivamento espiritual. Lá no texto que nós vemos de Atos, capítulo 2, os versículos 44 a 45, denota bem essa verdade, tá? À medida que alguém tinha necessidade. Quero caminhar para concluir aqui a nossa exposição. O quarto ponto que aquela igreja primitiva nos dá de exemplo
de ser uma igreja avivada. Versículo 46 a 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Vamos ler junto o finalzinho do versículo? Enquanto isso, o Senhor acrescentava-las dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto isso, o quê? Enquanto aquela igreja vivia mediante a perseverança da adoração coletiva. Adoração coletiva. Nós somos um corpo composto por membros. Nós não podemos ser um corpo sequelado. Nós precisamos ser um corpo inteiro, porque a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. Nós somos o corpo cuja cabeça é Cristo. A igreja é isso. E aquela igreja vivenciou isso. Nós lemos aqui exatamente o versículo 46, não é isso mesmo? Diariamente perseveravam unânimes. Unânimes é unanimidade. Todo mundo da igreja, claro, né? No templo. Não é na internet. A internet é para as pessoas que estão lá em Lima Duarte, lá na Cachoeira do São Bento, em Olaria, que não podem estar, que não tem uma igreja para estar. Amém, meus irmãos? Pois é. Coitada da pandemia, né? Tem levado um sarrafo, não tem? Isso é culpa da pandemia, pastor. Que pandemia nada, irmãos. Isso é falta de amor ao Senhor. O pessoal acostumou a ver na internet e tal. Não, isso é comodismo. Isso é falta de amor à obra. É falta de perseverar unânime no templo. Deixar o corpo de Cristo sequelado. Faltando um dedo, uma mão, um braço. Porque eu sou um dedo, você é outro, você é outro. E juntos nós adoramos coletivamente. Então, o primeiro sinal que a igreja primitiva foi aprovada naquele momento por Deus. O texto diz que diariamente perseveravam. O que é perseverar? É não abrir mão daquilo. Mas, pastor, hoje tem jogo do Vasco 7 horas, pastor. Não é possível que eu não posso ver. Não pode. Você não tem culto às 7 horas? Então, a perseverança, irmãos, é algo que enche o coração de Deus de alegria. É a perseverança no templo. Nós lembramos quando Salomão orou ali por aquele templo, e Deus respondeu à oração de Salomão. Eu escolhi e abençoei e abençoo este lugar, para que todos os dias os meus olhos, os meus ouvidos estejam voltados para as orações que se fizer neste lugar. Por isso nós precisamos estar juntos, irmãos. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Não nos abandonemos. Eu estava outro dia pensando nessa mensagem, irmãos, lá. E às vezes fico pensando na mensagem antes de pregá-la. Às vezes não, sempre. E eu queria pedir aos irmãos, não nos abandonemos, porque nós precisamos mais do que nunca de estar juntos, unânimes, perseverantes, para que na volta de Jesus estejamos dessa forma.
que sejamos um povo que Jesus encontrará fé no coração do povo. Porque há uma pergunta na Bíblia, não há? Encontrará Jesus fé na terra? Mas vamos ver o texto. Partia o pão de casa em casa, já falamos, tomava suas refeições com alegria, singeleza de coração e louvavam a Deus. Aquele povo cantava com o coração, com alegria, os hinos que engrandeciam o nome de Deus. Louvar a Deus é cantar o hino que não agrada a mim, talvez, mas agrada a Deus. Os irmãos acham que está certo isso aí? Não. O que adianta eu agradar a mim com um hino que me faz bem aos meus ouvidos, ao meu corpo, mas que não faz parte de Deus? Então aquele povo louvava a Deus com o coração, com hinos que realmente exaltavam e engrandeciam o nome de Deus. E hoje nós vivemos um tempo perigoso, meus irmãos. Porque os chamados avivamentos hoje são meio parecidos com... Como é que chama aquele negócio que aconteceu em São Paulo lá? Lapalooza. Já viu falar nesse troço aí? Toda hora você vê lá no Google, né? Ninguém viu? Hein? Festa eletrônica. É esse mesmo nome? Lapalooza, sei lá. Isso. Festa eletrônica. Injeta isso e mais aquilo no corpo do cara e o cara dá pinote de tudo enquanto é jeito. Isso não é avivamento. Isso é folia. Deus chamou isso de aquele povo que se levantou para comer e para se divertir. Perdoa, irmãos, mas é uma orgia. Então, aqui está o perigo. Que Satanás não perde a oportunidade de injetar coisas eletrônicas na igreja de Jesus, aonde nós deveríamos estar prostrados. E nós viramos aqui uma panela de pipoca, que se não tampar, até cai da janela. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que isso não é avivamento espiritual. Os dons do Espírito Santo de Deus são manifestos para aquilo que é útil, para aquilo que edifica. E aqui está a prova. Aquele povo que era unânimes no templo, que louvavam a Deus, que contavam com a simpatia de todo o povo. O mundo, irmãos, se torna empático à igreja que realmente adora a Deus em espírito e em verdade. E o diabo põe na cabeça das pessoas que é o contrário. Faz com que a igreja se torne algo parecido com o que é da onda do mundo, pensando que vai trazer o mundo. Não vai nada. Não vai nada. Aí sim eu quero aqui chegar ao ponto mais importante. Enquanto isso, ou seja, enquanto o meu povo, que se chama pelo meu nome, permanece perseverante diariamente no templo, louvando a Deus, praticando o amor, enquanto isso, diz o texto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Isso é avivamento espiritual, que nós precisamos praticar, que nós precisamos desenvolver em nós, e não irmos na onda. A nossa regra de fé, de postura, de comportamento, é a palavra de Deus. Ela nos orienta para tudo, irmãos.
para que nós sejamos uma igreja composta por crentes avivados pelo Espírito Santo de Deus. E aí tudo vai, o Senhor, os milagres acontecem a parte do Senhor. Nós, em verdade, irmãos, nós fomos achados por Jesus para isto. Observa bem, os irmãos, o texto de João 4:3, naquele diálogo com a mulher samaritana. A mulher cheia de dúvidas. 4:23, desculpe. Naquele diálogo de Jesus com a samaritana, que não sabia se adorava em Gerezim ou em Jerusalém, Jesus ensinou isso para nós. Precioso, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Você, irmão querido, eu, fomos encontrados por Ele para sermos adoradores do Pai. E nada mais, além disso. Se nós começamos a adorar outros ídolos da nossa vida, até mesmo ídolos dentro da igreja, nós estamos fora do contexto. Nós fomos achados, louvado seja Deus, para adorar o em espírito e em verdade. Concluindo, Bernardo, por favor. Vimos nesse dia, quando ocorre o início do avivamento espiritual e o seu desenvolvimento. Espero que os irmãos guardem bem isso. O dia que Jesus te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nós fomos avivados espiritualmente. E nós estamos em fase de crescimento, para que o Senhor faça a obra. Segundo, o avivamento trata-se de um processo progressivo, realizado por Deus naqueles que nele creem, para serem salvos. Não há avivamento sem conversão a Jesus. 3. Vimos que isso só ocorre mediante nossas atitudes de obediências às suas orientações para isso. Ou seja, o avivamento, ele vai ocorrer mediante o que Deus diz para que nós façamos. Eu vi com os irmãos aqui já está lá. O recebimento do Espírito Santo de Deus, a perseverança em Jesus, a vida de temor a Deus, nossa unidade no Espírito, a perseverança na adoração coletiva. Precisamos tratar disso sim, meus irmãos. De sermos unânimes no templo, nos cultos oficiais da nossa igreja, todos os crentes precisam estar. Me perdoe, irmãos, mas eu não posso deixar de falar isso para vocês, porque está na Bíblia. Evidentemente, tem-se exceções. Eu estou lá com 42 graus de febre, diarreia, sei lá o quê, né? É outra coisa. A nossa justificativa para não estar na igreja não é telefonar para o pastor. É saber que Deus sabe se foi justo ou não o motivo pelo qual eu ou você deixamos de vir à igreja. Os irmãos concordam com isso? Claro que eu fico grato, com o coração aliviado, porque às vezes eu penso que o irmão está doente. Ele me liga, não foi, tudo bem, mas não sou eu. É Deus que vai colocar isso na balança. E vimos ainda,
ainda que o avivamento não provém de estímulos humanos ou externos. E essa palavra que foi a primeira que eu preguei para os irmãos nessa série de pregações. Porque, irmãos, na ausência da palavra de Deus, em mudanças doutrinárias, em irreverências nos atos de adoração, nos cultos, não está o avivamento. O avivamento só virá pela pregação da palavra, pela sã doutrina sem mudanças e pelo culto de espírito e verdade ao nosso Deus. Não um culto irreverente, um culto em desordem, que Paulo teve grande problema na igreja de Corinto, porque era uma verdadeira caixa de abelha naquilo. Um falava língua, o outro profetizava, o outro fazia aquilo. Ele falou: para aí, gente. Se vocês são profetas mesmo, vocês têm que ter controle do espírito de vocês. E cada um faça a sua parte de cada vez. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus das coisas ordenadas, reverentes. Eu fico preocupado, às vezes, igrejas que eu já até estive. Eu quero uma oportunidade. Oportunidade nós estamos todos tendo aqui, sem nenhuma distinção. Eu tenho a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Os irmãos têm a responsabilidade de adorá-lo com o pastor em espírito e em verdade. É uma grande responsabilidade. Então, meus irmãos, isso é o desenvolvimento do avivamento espiritual. Eu e vocês precisamos deixar que Deus faça isso na nossa vida. Precisamos reconhecer que nós não podemos deixar de estar unânimes no templo. E que nós estamos aqui para agradar a Deus e não a nós. Aliás, Deus disse que aquela casa era a casa de sacrifício. Não era só dos holocaustos, não. Era aquele povo que caminhava das montanhas de Jerusalém, para subir a montanha de Jerusalém, para adorar o Espírito em verdade. E nós caminhamos das nossas casas para estar aqui adorando o Espírito em verdade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que a gente entenda essas coisas e não fiquemos preocupados aí com programas de avivamento, com questões de avivamento. Será que foi avivamento aquele mesmo? Deixa isso para lá. A Bíblia diz que cada um de nós responderemos por quê? Pelos nossos atos. Importa pregar a palavra, testemunhar, adorar em espírito e em verdade. O resto é com Deus. Porque nós somos até mesmo proibidos de julgar, não é isso mesmo, meus irmãos? Nós somos proibidos por Deus de julgar. Porque nós não somos absolutamente justos. Podemos dizer amém ou não? Pois é. Se eu fosse justo como Deus, eu poderia julgar. Mas nunca vou ser aqui nessa terra. Deus Todo-Poderoso, oramos ao Senhor, te agradecendo por esse dia glorioso, que juntos estivemos aqui te adorando em espírito e em verdade, que juntos recebemos a tua bendita palavra, pela manhã, na escola bíblica dominical e também no culto da noite. Obrigado, nosso Deus, por ter nos dado o alimento para o nosso espírito, e nós haveremos de querer tomar este alimento. Abençoa para que cada um de nós receba com prazer este alimento e deixe que tu faças a obra e que faça de cada um de nós crentes avivados no Espírito Santo do Senhor. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou concluir essa palavra, se Deus quiser, próximo domingo, tá? Nós falamos aqui de tudo aquilo que Deus nos diz para fazer
para sermos crentes avivados. Agora, nós precisamos de um parâmetro, que é a ferramenta de medida, para nós nos colocarmos naquele padrão, né? Parâmetro não, um padrão, né? Parâmetro também, um padrão. Então eu chamo aquela pregação de domingo de as evidências do avivamento espiritual. Aí nós vamos estar comparando, vamos nos colocar dentro desse padrão. O que estiver sobrando ou faltando, a gente corta no que está sobrando e faz o enxerto no que está faltando. Aí nós vamos preencher o padrão de crentes avivados pelo Espírito Santo de Deus. Então, estejamos juntos aqui no próximo domingo. Nós vamos iniciar as evidências do avivamento espiritual.